A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Bom dia, igreja abençoada, a graça e a paz do nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês que estão aqui no presencial, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto da presença de Deus. Vocês que estão no online também, em nome de Jesus. Lembrando que domingo que vem nós teremos a nossa Santa Ceia. Amém? Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Você que tem sido generoso, continue sendo generoso, traga 1 quilo de alimento não perecível. Vamos continuar abençoando as famílias que precisam. Muitas têm sido abençoadas e graças a Deus e também a todos os irmãos que têm ofertado. Amém? Na Santa Ceia, essa semana, nós teremos então nossa semana de santificação, buscarmos intensamente ainda mais a Deus, alinhar o nosso coração com o Pai. E domingo que vem também é um domingo também especial, não só pela Santa Ceia, mas porque domingo que vem nós celebramos o Dia das Mães. Amém? Glória a Deus. Domingo que vem nós vamos ter uma oração especial para as mães, uma homenagem para todas as mães. Então, mães que estão no online, façam o possível para estarem no presencial. Vamos estar juntas aqui para receber dessa oração, receber desse carinho da igreja, não só de Deus, mas da igreja, porque vocês são amadas, amém? São guerreiras, né? São ungidas de Deus para trazer a vida na terra, e nós precisamos receber da bênção de Deus, para que continuemos cumprindo essa missão maravilhosa e desafiadora de sermos mães, amém? Feche os teus olhos mais um instante, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua presença nesse lugar. Te agradeço porque o Senhor já está falando, o Senhor já está ministrando, o Senhor já está curando. E eu te louvo, te agradeço pela tua presença, te agradeço pelo presente da vida, te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor está ministrando ao nosso coração, está agindo dentro de nós, porque toda a transformação começa dentro de nós. E eu oro para que sim, de fato, cada um de nós recebamos da sua presença, recebamos da sua paz, recebamos da sua alegria. Levanta-nos nessa manhã, encha-nos de fé, encha-nos de ânimo, de esperança, de certeza de que dias melhores virão, de que vamos usufruir do melhor da vida que o nosso Pai, o nosso Deus preparou para nós. Em nome de Jesus Cristo, nós abrimos o nosso coração para continuar recebendo. Nós queremos te ouvir, fala conosco, nós queremos mais de ti e te damos espaço, Espírito Santo. Não temos reserva para a tua presença, mas nós abrimos o nosso coração para receber da palavra que cura, da palavra que transforma, da palavra que restaura, que reconstrói, da palavra que abre os nossos olhos e nos livra dos enganos da vida e dos enganos do coração, da palavra que tem o poder de transformar o nosso destino, a nossa história e da nossa família, e graças nós te damos em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar nessa manhã uma palavra cujo tema é: sua atitude influencia seu destino. A todo momento nós estamos tomando decisões, fazendo escolhas na vida, que nos levam a ações. Nós sabemos que as atitudes são frutos de decisões que foram tomadas no coração. E tudo que foi decidido no coração é porque chegou ao nosso pensamento. Mas não é sobre esse processo que eu quero falar. Nessa manhã eu quero compartilhar sobre um ensinamento que Jesus nos dá, sobre o que nós precisamos fazer para que de fato nossa vida seja transformada. Porque nós amamos a Deus, você ama a Deus.
Você ama a casa de Deus, amém? Ama servir a Deus, ama obedecer, mas nem sempre é tão simples assim. Muitas vezes nós conhecemos as promessas de Deus, sabemos que Deus vai salvar a nossa família, sabemos que Deus vai curar, sim, Deus vai fazer o impossível na vida daquele que nele crê, amém? Porque a Bíblia diz que não há nada impossível àquele que crê, aquele que confia. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele vai fazer, amém? Isso é a atitude de quem crê, de quem confia. Por isso que não existe impossível aquele que crê, porque ele entrega, porque ele põe na mão daquele que pode fazer todas as coisas, aquele que faz o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar, o casamento destruído ser restaurado, filhos serem libertos da depressão, da angústia, do pânico, das drogas. É esse, e nessa manhã é sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes nós sabemos de tudo isso, mas muitas vezes nós olhamos para alguma área das nossas vidas e nós não vemos isso acontecendo. E a minha atitude, a atitude que nós tomamos em relação àquilo que nós conhecemos, pode mudar o nosso destino. Não basta saber algo, nós precisamos praticar, nós precisamos colocar em prática. Basta ter um plano maravilhoso para restaurar seu relacionamento com seu cônjuge, ter um planejamento maravilhoso para abrir um negócio, para realizar um sonho, um planejamento financeiro para fazer uma faculdade, para fazer algo novo e não colocar em prática. Não vale de nada o planejamento. Assim, o conhecimento sem a prática, ele é vão. Quantas pessoas têm muito conhecimento, muita teoria e pouco resultado? Já conheceu alguém assim? Você fala: meu Deus, essa pessoa é tão inteligente, essa pessoa sabe tanto, mas você não vê resultado na vida dela. Ou ela começa algo e chega no momento que para, ela fica barrada, bloqueada, algo fica impedindo o avanço dela, quer seja na vida financeira, quer seja no casamento, quer seja interiormente. Uma pessoa que luta contra uma depressão, ou que luta contra uma doença. O que falta? O que falta? E é sobre isso que eu quero falar nessa palavra, onde Jesus nos ensina o que nós precisamos em nossas atitudes, para que aquilo que nós sabemos que Deus tem para nós, é para nós hoje, e vai acontecer. Como trazer isso à realidade? A Bíblia fala em Mateus 7, nós vamos ler juntos, na versão ACF, por favor. Nós vamos ver um momento onde Jesus compartilha sobre dois homens que tinham um sonho, dois homens que tinham um anseio no coração, que tinham um projeto, que desejavam algo para si e para sua família. Jesus fala sobre dois homens que estavam sonhando, pensando, planejando sobre isso. Dois homens que começam a colocar em prática algo que eles desejavam para a vida deles. Mas não bastava somente executar, conhecer ou executar. Precisava cuidar com a base da sua construção. O alicerce, aonde estaria sustentado ou firmado aquele sonho, aquele projeto. E Jesus vai nos ensinando que a nossa atitude faz toda a diferença. Sua atitude no seu casamento, sua atitude na sua saúde, sua atitude em relação à educação dos seus filhos, sua atitude em relação à sua vida financeira. O que você faz determina o que você vai ter de resultado na sua vida, ou não. Mateus 7, a partir do versículo 24. E a pergunta é: qual é o seu sonho? Aqueles dois homens sonhavam em construir uma casa. Talvez você sonhe em construir uma casa. Talvez você sonhe em construir um casamento mais feliz, mais saudável. Talvez você sonhe em construir saúde física, construir saúde emocional. Luta contra uma ansiedade, uma insônia, um pânico, um medo, uma tristeza, dúvidas, pensamentos acelerados, não consegue descansar, a mente não para. O que você quer construir? Aqui Jesus fala sobre dois homens que querem construir uma casa. E eles sonhavam em construir, mas não bastava somente sonhar,
planejar. Eles nos ensinam que nós devíamos executar, mas não executar de qualquer maneira. E aí Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Jesus estava dando um ensino anteriormente. Ele para tudo. Ele para tudo naquele momento. Por quê? Porque ele sabia que não bastava as pessoas conhecerem o que ele estava ensinando, mas elas precisavam colocar em prática. Quantas pessoas sabem o que precisam fazer, mas não fazem? Quantas pessoas sabem que precisa cuidar da alimentação e não cuida? Fala, já comi, vou comer tudo. Já fez isso? Eu já fiz. Misericórdia, né? Falei, não vou comer mais glúten. Aí você come um negocinho. Sabia que o glúten fica 30 dias agindo no seu organismo? Então, para tirar o glúten, você tem que erradicar ele da sua vida. Não adianta você ficar uma semana sem comer o glúten. Se você come a cada 15 dias, você vai ficar sempre com o glúten no seu organismo. E às vezes eu falava assim, eu não vou comer glúten. Eu ainda estou lutando contra ele. Não venci ainda, mas estou lutando contra esse gigante. E eu falava, não vou comer o glúten. E hoje tem muita opção, né? E eu falava, não vou comer. Aí daqui a pouco, só um pãozinho, né? É final de semana, você fala, não vou fazer. E você faz. Ou talvez você sabe que você precisa fazer e não tem uma atitude. Jesus para tudo que ele estava ensinando. Se você for olhar o contexto, ele estava dando um ensinamento. E ele para o ensinamento para dizer assim, olha, isso que eu estou ensinando a vocês de nada vale se vocês não colocarem em prática. Jesus estava dizendo, não basta ir à igreja se você não praticar o que é ensinado na igreja. Não basta ler a Bíblia e conhecê-la de ponta a ponta, se você não colocar em prática aquilo que ela ensina. É isso que Jesus estava fazendo nesse momento. Ele para o ensino para falar sobre a importância de se colocar em prática aquilo que ele estava ensinando. Então ele diz que aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente ou à mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então Jesus compara o homem prudente a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, que é a pessoa que ouve a palavra e pratica a palavra. Alguém que não vive só na teoria, mas que no dia a dia fala Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está conosco na terra. Como que Deus fala conosco? Por meio do seu Espírito Santo. Espírito Santo, qual é a atitude que eu devo ter em relação a esse conflito no meu casamento? Como eu devo conversar com o meu filho, com a minha filha a respeito desse assunto tão delicado? Como lidar com essa dor e conseguir perdoar essa pessoa que me ofendeu, que me traiu, que mentiu, que me abandonou? Como lidar com isso? Colocar em prática. Espírito Santo, eu preciso tomar uma decisão. Qual é a melhor decisão? Eu compro, não compro, eu vendo, não vendo, eu entro nessa sociedade, não entro, eu abro esse negócio, não abro esse negócio, eu inicio esse relacionamento, eu não inicio esse relacionamento. Jesus estava falando sobre a prudência de ouvir e não somente ouvir, mas praticar. Por isso que muitas vezes nós estamos sabendo que Deus nos deu saúde por intermédio de Cristo na cruz, porque Ele venceu toda a enfermidade, mas muitas vezes nós não estamos praticando. E como nós já vamos falar, como praticar além do que nós já falamos agora. E Ele continua dizendo, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, ou não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqueles homens, eles tinham o mesmo sonho de construir uma casa, mas tiveram atitudes diferentes. A atitude de cada um deles determinou o destino do sonho que eles tinham. Um tinha um sonho da casa, mas ele era alguém que não só
sabia do que precisava ser feito a respeito do fundamento, mas ele colocou em prática. Ele sabia, para que uma construção fosse mantida de pé, ela precisava de uma base sólida, ela precisava de um alicerce sólido. Então, com certeza, quem é construtor sabe disso, que com certeza ele teve que cavar mais fundo, ele teve que dedicar mais tempo antes para planejar tudo aquilo, para fazer um planejamento financeiro, para se preparar para aquela construção. Ele teve que trabalhar muito mais tempo para edificar aquela casa sobre a rocha. Ele teve que se esforçar muito mais, mas porque ele sabia o que ele tinha que fazer e fez o que era necessário fazer. O segundo, o insensato. Interessante que quando você procura saber a definição dentro do próprio dicionário, o prudente significa aquele que não busca perigo. Já ouviu aquele ditado assim: fulano busca sarna para se coçar? Pois é, o prudente não busca sarna para se coçar. O prudente, ele foge do perigo. O prudente, ele se precavê, ele antecipadamente se organiza. Foi o que o prudente fez, porque ele sabia o que ele precisava fazer, e ele fez. Mas o insensato não, ele busca sarna para se coçar. O insensato pode estar ali, vai cair, ele deixa cair, ele não se antecipa. Ele sabe que ele deveria ter planejado, mas ele construiu sobre a areia, e falou: vou construir em menos tempo, eu vou ver minha casa muito antes de pé. Mas não se preocupou com o fundamento. Com certeza ele se esforçou menos, ele investiu menos recurso, menos tempo. Mas a Bíblia diz que veio a tempestade, a Bíblia diz que vieram os ventos, vieram as chuvas e sopraram contra aquela casa. Jesus estava dizendo: olha, tudo que eu tenho ensinado para vocês, vocês precisam praticar, porque é certo que o vento uma hora vai soprar, é certo que uma hora a tempestade vai vir, e vocês precisam se preparar. Não que nós vamos viver neuróticos, o que vai acontecer? Está tudo em paz, está estranho, não tem nenhum vento, não. Mas nós precisamos saber que a luta faz parte da vida, que as dificuldades fazem parte da vida. E Jesus estava falando: sejam prudentes como esse homem, dediquem mais tempo em praticar a palavra, dediquem mais tempo, dediquem mais os seus recursos, se preciso for. E quando eu falo recurso, não é só ser fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta, mas talvez você precise investir mais na vida dos seus filhos, investir no seu casamento. E isso muitas vezes envolve recurso, nem sempre, mas às vezes envolve. É um mimo, é um agrado, é uma coisa que muitas vezes seu filho está pedindo, sua esposa, seu marido, pela sua família. E Jesus está dizendo: vocês precisam colocar em prática e parar de buscar sarna para se coçar, de buscar perigo. O prudente, ele não vai atrás do problema, ele evita o problema. E como nós fazemos isso? Quando nós, a Bíblia diz, e Jesus mesmo disse: quando eu ouço a palavra e eu pratico. Então, quando você ouve e você pratica a palavra, você se prepara para enfrentar as tempestades da vida. Amém? A Bíblia diz aqui, Jesus disse: aquele homem prudente, ele enfrentou a chuva, ele enfrentou os ventos, ele enfrentou as dificuldades, mas ele foi mantido de pé. A casa dele não foi destruída. Ele enfrentou aquela casa, resistiu à força do vento, resistiu à força da chuva. Quando nós ouvimos e praticamos a palavra, nós resistimos no momento da prova, nós resistimos no momento da dor, queridos. Quando nós ouvimos e praticamos nos detalhes da vida, nas pequenas coisas, não só quando nós estamos na igreja, quando as pessoas estão olhando para nós, mas quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós enxergamos o nosso próprio coração. Eu não sei você, mas em momentos da minha vida eu olhei para dentro de mim e eu falei: que coisa feia isso no meu coração. Falei: Deus, eu estou com vergonha. Sabe aquela coisa assim de, muitas vezes você se irar, ou você ser egoísta em algum momento. Eu falei: Deus, eu não quero isso. E muitas vezes nós estamos preocupados com o que as pessoas estão olhando e vendo em nós, mas nos esquecemos que Deus vê além da aparência, Deus vê o coração. Então Jesus, Ele nos ensina nesse momento sobre a importância de conhecermos e sermos praticantes. Ninguém vence
uma maratona somente tendo conhecimento do que é preciso ser feito. Tem que praticar diariamente. Tem que ter esforço diário. Sabe o que acontece? É que muitas pessoas falam assim: eu quero ter um casamento restaurado. E ora por isso. Faz campanha por isso. Mas muitas vezes não está praticando os princípios sobre o esposo amar a esposa como Cristo ama a igreja. Interessante que no congresso de homens, e eu quero dar parabéns para vocês, eu fiquei orgulhosa de vocês, porque foi maravilhoso mesmo. Queria ter comido do costelão, né? Mas enfim, mas eu comi da comida espiritual, eu recebi da palavra. E a bispa Lúcia, ela estava falando algo que agora eu esqueci, eu fui falar do costelão, daqui a pouco eu lembro. Mas parabéns, viu, gente? Foi maravilhoso mesmo esse congresso de homens. Então, muitas vezes, falando do casamento, você fala assim: ela lembrei, falando do casamento, ela falou assim: você precisa investir no seu casamento. Você ora, e aí você fala assim: minha esposa não é submissa. E tem homem que gosta de falar: minha esposa é rebelde, né? Está profetizando que a esposa é rebelde, pare de fazer isso. E ela falou assim: se você amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, ela vai ser submissa a você. A submissão é a resposta do amor. Tremendo isso, né? Gente, eu sou submissa ao meu marido, eu amo ser submissa a ele. De vez em quando eu teimo em algumas coisas, mas eu lembro, né, amor? Nessa hora ele está falando que o pessoal perdeu a fome, mas recuperou depois, né? Recuperou depois, porque o almoço foi maravilhoso. Então, muitas vezes, nós estamos falando: eu quero um casamento mais feliz. Mas muitas vezes nós não estamos praticando os princípios da palavra. Eu quero ter um relacionamento melhor com os meus pais. Mas a gente está deixando de honrar. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. E a Bíblia não diz honra se eles forem exemplo em tudo, se eles forem referência, se eles sempre te amaram, se eles nunca te abandonaram. Não, a Bíblia diz honra. Honra, princípios na vida. Queremos ter uma vida financeira transformada. Estamos orando e falando: Deus, repreende esse devorador, tira esse espírito de miséria, tira esse espírito de pobreza, porque Jesus, a Bíblia diz, que se fez pobre na cruz, para que então eu seja rico, e rico em tudo. Mas não basta somente o conhecimento, não basta só saber a palavra, é preciso praticar. A Bíblia diz também que quando nós somos fiéis a Deus e devolvemos os nossos dízimos, é a única maneira de darmos legalidade a Deus para se levantar e repreender o devorador, repreender aquele que está roubando o fruto do trabalho. Quantas pessoas são fiéis a Deus, né? Em várias áreas da vida, mas muitas vezes é esse detalhe: está trabalhando e não vê o fruto do trabalho, e fala: Deus, mas eu trabalho tanto, meu dinheiro não dá para nada. Não, que está errado, tem alguma coisa errada. E Jesus está falando: observe, porque a casa que é construída sobre a rocha vai resistir às dificuldades, vai resistir às lutas. Por isso, tome a decisão nessa manhã de perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, qual é a prática que falta? O que é que eu já sei, mas que falta a prática no meu casamento, na minha saúde, na minha vida financeira, no meu relacionamento com os meus filhos? É um desafio. Quando nós falamos de filhos também, porque nós queremos mandar, porque nós temos mais experiência. Mas a Bíblia também diz: pais, não suscitem a ira dos vossos filhos. De vez em quando minhas filhas falam isso para mim. Aí eu falo: agora não vale esse texto. É um desafio. Mas se nós observarmos a palavra de Deus, ela nos ensina como viver, queridos. A vida, as experiências, muitas delas que nós tivemos, nos deformaram, roubaram nossa identidade, roubaram a verdade de Deus ao nosso respeito. E nós precisamos reaprender a viver, aprender a relacionar, aprender a conversar. Tem gente que só gosta do monólogo, né? Só ele fala, só ela fala. Nós temos que aprender a ouvir. A Bíblia diz: você precisa ser pronto para ouvir e tardio para irar. Mas aquela pessoa que só fala e não ouve ninguém, está faltando o quê? Praticar um pouquinho do que a Bíblia diz.
É isso que Jesus estava falando. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago está falando, olha, você conhecer a palavra e não praticar a palavra, você está enganando a você mesmo. Por quê? Porque sua vida não vai mudar. A vida não muda quando nós só somos ouvintes. Quantas pessoas ouvem a palavra? Quantas pessoas temem a Deus? Mas por que a vida não muda? Porque falta a base sólida, o alicerce. Falta praticar a palavra. Por isso que Tiago diz, pare de se enganar. Faça algo a respeito daquilo que a Bíblia está te ensinando. Porque quando nós fazemos isso, nós temos a atitude certa e nós vamos construir algo que vai permanecer, amém? Nós vamos construir um relacionamento familiar mais saudável. Quantas pessoas não querem nem voltar para casa? Durante a semana trabalho, quando chega final de semana até tremem por dentro, falam, meu Deus, vou para casa, não quero ir para casa, é um inferno, é uma brigaiada, é uma xingação, é um desentendimento, é um conflito, é por causa de dinheiro, por conta, muitas vezes por coisas pequenininhas, porque as coisas não estão no lugar que deveria e vira aquela briga. Quando nós olhamos para os princípios da palavra e nós praticamos, nós vamos vivendo mais felizes, amém? Vivendo mais felizes, tendo mais paciência um com o outro, fazendo mais pelo outro. Em casa, né, aquela bagunça, quem é mais organizado que sofre, que fica falando a mesma coisa, põe a toalha no lugar, tira essa roupa que está jogada, põe esse copo na pia, só acontece na minha casa, né? E às vezes isso estressa, eu concordo, só que às vezes eu não me aguento, e aí eu lembro, falo, eu vou andar a segunda milha, praticar a palavra, vou fazer pelo meu marido, vou fazer pelas minhas filhas, como eu sei que em algum momento eles vão precisar fazer por mim, porque ninguém é perfeito, amém? Com certeza você irrita em algum momento o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, né? E a gente precisa praticar a palavra. É isso que Tiago está falando, pare de se enganar, comece a observar. E aí quando nós falamos de praticar a palavra, primeiro nós precisamos pedir ajuda daquele que nos capacita a praticar. Que é quando nós falamos, Jesus, entra na minha vida, no meu coração, seja o meu Senhor e Salvador. Quando nós fazemos isso, nós damos a abertura para que o Espírito Santo, que é aquele que reina hoje aqui na terra, através da minha vida e da sua vida, nos ajude a praticar. Estamos dando abertura para Ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Espírito Santo, me ajuda a ter paciência, me ajuda a ter domínio próprio, me ajude a saber como falar, me ajude a administrar minhas finanças, me ajude, que decisão eu devo tomar, em que momento eu preciso ter essa conversa, eu entro nesse negócio, não entro nessa sociedade, não entro, vendo, compro, o que eu faço? Me ajude, peça em primeiro lugar a ajuda do Espírito Santo. Quando você faz isso, sua vida muda. Eu faço isso na minha vida diária, das pequenas às grandes coisas. Eu sou falha, assim como você, mas essa decisão eu tenho no meu coração, e todas as vezes que eu ouço, dos pequenos aos grandes momentos na minha vida, isso fez a diferença, isso me trouxe até onde eu estou. Eu tenho muitos sonhos ainda para realizar, mas eu sou muito grata a Deus e muito feliz, porque Deus me deu vida, Deus me deu um propósito, Deus me deu um marido maravilhoso, Deus me deu filhas maravilhosas, Deus me deu uma igreja maravilhosa, que na verdade tudo é dele, amém? Uma igreja que eu amo, uma igreja, amo servir, amo estar com vocês, e tudo isso porque eu tenho pedido a ajuda do Espírito Santo. Me ajude a viver diariamente sendo influenciada pela palavra de Deus, trazendo para a prática da minha vida, amém? Segundo, como? Aquilo que eu estava compartilhando, pergunte, fala, nessa situação, o que eu faço? Não ande sozinho, não vá fazendo, a gente vai tratorando a vida, né? Nós somos muitas vezes, vamos fazendo as coisas mecanizadas, porque tem que fazer, porque tem que trabalhar, porque tem que resolver. Não, por um instante, questão de segundos, pare e fale, Espírito Santo, nessa situação o que eu faço? O que eu falo? Como eu ajo? Como eu vou conseguir perdoar? Me ajude a perdoar. Como eu vou lidar com isso no meu coração? Fala comigo.
Como eu vou conseguir amar mais? Como eu vou conseguir julgar menos? Nós somos muito rápidos em julgar as pessoas, em gerar pré-conceitos a respeito não só das pessoas, mas das situações. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes não estamos fazendo somente com a nossa família, por conta daquilo que foi vivido no passado, mas estamos fazendo com outras pessoas. E nós temos que pedir ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, como ter domínio próprio? A ira vem, eu fico irado. Já percebeu que quando você fica bravo, você fica irado? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então você pode irar. Deus também fica irado, lembra? Semana passada, né, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da indignação, de ficar irado. Mas é a ira santa, é a ira que nos conduz para a atitude certa. Amém? Mas às vezes vem aquela ira. Você já percebeu que quando você fica irado, você começa a falar, quanto mais você fala, mais bravo, irado você fica e mais vontade de falar dá? Já percebeu isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Porque uma pessoa que não se domina é como uma cidade sem muros, ela é vulnerável, então ela vai falar, então pede ajuda do Espírito Santo. Às vezes eu me iro, mas eu preciso da sua ajuda. Ele vai te ensinar a orar, Ele vai te ensinar a ter as atitudes que vão te livrar. Então você sabe que alguém te ira, foge. Bispo, mas nem vou falar, essa pessoa está muito perto às vezes de mim. Então você fala: Espírito Santo, me dá as estratégias, como lidar na vida diária com essa pessoa que às vezes tem atitudes que me deixam irritado, irritada. Ele vai te ensinar, a palavra vai te ensinar como vencer isso, amém? Em nome de Jesus Cristo. No seu casamento, na sua saúde, na educação dos seus filhos, em tudo, peça a ajuda dele. Quando você for tomar uma decisão, pergunte: Espírito Santo, qual é a melhor decisão? O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria nesse momento no meu lugar? Ele vai falar com você. Sabe qual que é a questão? É que às vezes a gente não quer nem perguntar, porque às vezes no fundo nós sabemos qual é a resposta, porque nós sabemos o que devemos fazer. Mas a questão é ter a atitude, é fazer como aquele homem: vou construir uma casa sobre a rocha, vou gastar mais tempo, vou ter que investir mais tempo, vou trabalhar mais tempo, vou investir mais recursos, vou suar mais, mas vai valer a pena. Tudo que é precioso vai exigir sacrifício. Então quer ter saúde, quer ter um casamento bem sucedido, quer ter uma vida financeira bem sucedida, quer ter filhos abençoados, vai exigir sacrifício teu. Você está construindo a casa sobre a rocha, não é sobre a areia, amém? Estar aqui nessa manhã é construir a casa sobre a rocha, amém? Ser fiel a Deus é construir a casa sobre a rocha, é você ter atitudes que vão fazer com que aqueles sonhos que você tem no seu coração não se percam no meio do caminho, porque muitas pessoas começam, mas não terminam. E o mais importante não é começar a obra, é terminar a obra. Tem gente que começa com todo o gás, começa fazendo tudo, daqui a pouco para. E a vida cristã não é uma caminhada, não é uma corrida de 100 metros, não, queridos, é uma jornada de uma vida, um dia após o outro. E nessa manhã, em nome de Jesus, a pergunta é: qual é o sonho que você está construindo, ou que você quer construir, ou que você quer reconstruir, porque talvez foi destruído, talvez foi deixado para trás. Decida nessa manhã que você vai construir sobre a rocha, que você vai buscar na palavra de Deus os princípios que vão pavimentar, que vão preparar este alicerce, que vão trazer essa base sólida para que você construa algo maravilhoso, que vai permanecer, que as dificuldades não vão roubar, que as dores não vão tirar de você, amém? Em nome de Jesus Cristo, decida que o que você vai construir vai permanecer, não vai ser roubado. O diabo não vai roubar tua saúde, não vai roubar tua alegria, não vai roubar teu casamento, não vai roubar teus filhos, não vai roubar tua vida financeira, não vai roubar teu chamado, teu ministério, a missão que Deus tem para você, não vai roubar, amém? Quando eu decido ser um ouvinte, um praticante da palavra, já ouviu essa expressão, eu sou cristão praticante? Porque tem gente que não é. Por que algumas pessoas falam assim? A fulana é um cristão praticante, porque tem gente que não pratica, que é cristão só de teoria, sabe o que tem que fazer, mas não faz. E a teoria, que eles não muda a vida de ninguém, agora a prática sim, amém? Comece
a olhar os detalhes, o que precisa ser mais praticado. Talvez você já faça algo, mas talvez você precise fazer mais. E fala: Deus, me ajude. Peça a ajuda dele e no seu dia a dia faça essas perguntas. Pergunte para o Espírito Santo o que fazer nessa situação, qual é a decisão, qual é o próximo passo, e ele vai falar de você. Não pergunte e saia correndo. Amém? Vou perguntar, fui. Não deu nem tempo do Espírito Santo falar. Aí o Espírito Santo fala: cadê? Uma irmã da igreja essa semana me procurou com um testemunho maravilhoso. Há muitos anos ela lutava contra a endometriose. E ela, ano após ano, fazendo tratamento, com muitas dores, com muitas situações. Mas ela é uma mulher que não é só ouvinte, ela é praticante da palavra. Ela pegou todos os princípios da palavra, não só através das suas declarações, das suas orações, mas ela fez tudo o que ela tinha que fazer. Como a mulher do fluxo de sangue, que investiu sim, ela teve que investir recursos, a Bíblia diz. Ela gastou tudo que ela tinha nos tratamentos que ela precisava fazer. Ou seja, ela não ficou parada vendo a vida passar. Tem gente que fica parado vendo a vida passar. O casamento está sendo destruído, fala: meu casamento está sendo destruído, meus filhos. Não fique vendo a vida passar. Não fique vendo as situações acontecer. Não, ela fez algo, e essa irmã também fez algo. Fazendo campanha, na semana, fiel no altar, servindo a Deus. Logo ela mesma vai dar o testemunho. Não vou falar o nome dela, logo vocês vão descobrir quem ela é. E essa semana ela me ligou, ela falou assim: bispa, mandou uma mensagem. Ela falou: há anos que eu luto contra a endometriose. E essa semana saíram os meus últimos exames, os resultados dos últimos exames. E ela falou: desapareceu. Desapareceu, não tem mais nada. Nada, queridos. Isso é a obra que foi construída de alguém que ouviu e praticou. E ela falou assim: bispo, eu tenho os exames do antes e o exame do depois. Para a medicina, a endometriose não tem cura, mas para Deus tem. Não importa o que você está construindo ou você esteja sonhando em construir, pode ser impossível para você, mas não é impossível para o Deus que você serve e a quem você pertence. Amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Vou ler o último texto, Romanos 14, no versículo 4, na parte B. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito forte. Quando nós falamos de enfrentar as tempestades da vida, quando Jesus fala sobre a casa construída sobre a rocha que se manteve de pé, eu quero dizer nessa manhã que eu e você, nós vamos nos manter de pé. Amém? Nós vamos nos manter de pé. O que nós vamos construir na nossa família, nos nossos sonhos, vai ser mantido de pé. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque Deus é bom, porque é Ele que nos mantém de pé, é Ele que faz a obra nas nossas vidas. Amém? Ele diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Poderoso é Deus para te manter de pé. Poderoso é Deus para te sustentar. Poderoso é Deus para te curar. Poderoso é Deus para te restaurar. Poderoso é Deus para libertar seus filhos. Poderoso é Deus para fazer o impossível na sua vida. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Ele é poderoso. Ele é poderoso, por isso decida: eu vou praticar. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu posso muitas vezes fazer e daqui a pouco deixar de fazer, mas eu vou lutar. Eu vou lutar. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas Deus levanta de todas elas. Se você caiu, se você parou de praticar, volte a praticar. Volte a cumprir os princípios, porque a palavra de Deus é vida e paz. Amém? Feche os teus olhos, você que está aqui, você que está no online. Coloque a mão no teu peito em sentido ao teu coração. E ore junto comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa manhã eu te convido a entrar em minha vida e em meu coração. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu preciso da sua ajuda para ouvir e praticar
todos os ensinamentos do meu Pai, porque são ensinamentos que vão gerar obras maravilhosas que vão permanecer na minha vida e na minha família. Espírito Santo, fala comigo o que eu preciso fazer. Fala comigo, eu preciso te ouvir. Eu decido obedecer. Eu creio. Deus está comigo. O Espírito Santo dele me ensina e me ajuda, e ele me manterá firme, de pé, testemunhando os seus milagres na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Ele quer que eu seja forte, corajoso e guarde o meu coração. A promessa em minha vida é bem-vinda. Sei que estou seguro em tuas mãos. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história, a minha de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance. Ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. Aleluia, dê um grande aplauso ao Senhor e diga obrigado, meu Deus, pela sua palavra. Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é uma manhã de transformação na minha vida e na sua vida, amém? A palavra vai fazer o que nós permitirmos que ela faça dentro de nós e através de nós. Se você está aqui no presencial e no online, e você nessa manhã decidiu que Jesus precisa fazer parte da sua vida diária, você que precisa talvez se reconciliar com Deus, nós queremos te ajudar nessa caminhada, nesse início de uma nova história, de uma nova vida que é possível ser vivida. Todos nós que estamos aqui somos a prova viva disso, amém? Vocês que estão no online também, vocês que estão no online, quero agradecer também pela presença de vocês, pela conexão de vocês. E se você está conectado pela primeira vez e você quer que Jesus faça parte da sua vida diária, que Ele mude a sua história e você construa algo que permaneça, entre em contato conosco por esse WhatsApp que está em tela, nesse YouTube, no QR Code, tem uma ficha, preencha. Nós vamos ter a maior alegria de responder, de orar por você e de te receber na igreja mais feliz dessa terra, amém, igreja? Deus abençoe vocês, quero agradecer vocês que estão no presencial, muito obrigada por vocês estarem aqui, eu me alegro de ver vocês aqui conosco, que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês, amém? Quem está conosco pela primeira vez nessa manhã, faça um sinal com a sua mão aqui à minha esquerda, glória a Deus, Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos, amém? Aqui à minha direita tem alguém que está conosco pela primeira vez, quero dizer a vocês que nós somos uma família, que nós estamos aqui para nos ajudar, para orar um pelos outros, amém? Ao final desse momento que nós já estamos encerrando, nós vamos entregar a vocês um livro de presente e anotar o seu pedido de oração. Nós somos uma igreja que ora, que cremos no poder da oração, amém? Que Deus abençoe, que vocês se sintam sempre acolhidos por essa família, pela família Sara Nossa Terra, amém? Levante suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua presença, pela tua palavra, que ela gere as transformações necessárias em nossas vidas, que construamos sonhos, famílias, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós e que seja permanente, algo, Deus, que vai crescer e que vai servir para testemunho, Deus, da sua glória e do seu poder. Abençoe cada família, abençoe, papai, cada trabalhador, abençoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo, papai, Senhor, abrindo das janelas dos céus e derramando bênçãos sem medidas, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que você vá para o melhor mês de maio da sua vida, para o melhor domingo da sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, vá na paz do Senhor.
até o nosso culto das 18h30, o culto da família. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.